Empresas não podem demitir ou intimidar funcionários por eles votarem em um candidato que não as agradam. Isso é considerado assédio eleitoral. Se comprovada a prática, a pessoa que a comete pode ser responsabilizada tanto na esfera trabalhista quanto na criminal. Este ano, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 421 denúncias contra empregadores que assediaram os empregados. O empresário do ramo de importações publicou o vídeo em uma rede social. Nas imagens, ele diz que demitiu mais de 10 funcionários que se posicionaram contra o candidato dele à presidência da República. Outro caso em Goiás envolveu ameaça. Em um áudio enviado num grupo privado no WhatsApp, o empresário disse ter anunciado que vai fechar a empresa e demitir todos, caso outro candidato, se não que ele apoia, vença essas eleições. O homem foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Trabalho. O assédio eleitoral é caracterizado pelo abuso contra a dignidade do trabalhador. Isso ocorre quando o empregador submete o empregado a constrangimentos e humilhações para que, por exemplo, vote em um candidato específico. Só este ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu 421 denúncias de assédio eleitoral. A região sul lidera com o maior número de registros, 154, seguida da região sudeste com 129. E do Nordeste, com 82 casos. No Centro-Oeste foram 37 denúncias e na região Norte, 19. Diante disso, o MPT tem orientado procuradores de todo o país sobre como conscientizar empresas, órgãos públicos e sindicatos patronais sobre o crime e as sanções previstas em lei. Em sessão no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, também alertou sobre o assunto. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Isso é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido como já vem sendo combatido. Bom, agora para a gente repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece falar sobre esse assunto tão importante, né? Bom, infelizmente as denúncias estão crescendo, os casos também. A gente se depara diariamente nas redes sociais com queixas de empregados. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que configura esse tipo de assédio. A empresa pode, por exemplo, pedir votos ou orientar aquele funcionário a escolher determinado candidato? Não, o direito ao voto, ele é, primeiro, livre. Primeiro é um direito e ele é livre. Na hora que você tem qualquer ato do empregador e de alguma forma ou outra, seja coagindo, seja beneficiando com premiação, por exemplo, para votar em determinado candidato ou candidata, isso se transforma em um ilícito trabalhista que não tem nada a ver com a relação de trabalho. Portanto, é um ato ilícito, é um ato numa relação de trabalho, é um assédio dentro do ambiente do trabalho. Então, é uma violência no ambiente de trabalho que precisa ser extirpada. Então, toda vez que você encontrar um empregador que pratique esse ato, você está diante desse ilícito, que também pode ser, inclusive, configurado crime eleitoral, mas aí nós encaminhamos ao Ministério Público Eleitoral para essa apuração. Então, para a esfera trabalhista, o que importa é que não pode o empregador adotar essa forma de conduta. Procurador, vocês editaram recentemente uma nota técnica. Ela surgiu justamente por uma demanda diante da quantidade de casos? Na realidade, evidentemente que nós tínhamos 45 denúncias no primeiro turno, nós temos hoje 421 denúncias. Então, nesse período, tinha que haver alguma nota, alguma recomendação em termos de que isso é proibido. Então, hoje nós temos nossos cartes no nosso site e que a gente precisa que todo mundo colabore. A mídia fazendo o papel dela de divulgar, a sociedade fazendo o papel dela de entender que isso é errado e os trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo, estudantes, todos que convivem com esse tipo de situação, façam a denúncia. Você não fique calado, porque o assédio eleitoral, tal como o assédio moral, o assédio sexual, é uma violência. E quando é praticada exatamente na relação de trabalho, nós precisamos inibi-la.
E aí esse empregador, a gente apresentou agora na reportagem, ele responde na esfera administrativa e na penal também. Ele pode ser preso, por exemplo? Olha, na esfera trabalhista, nós buscamos corrigir esse ilícito. Ou seja, que o empregador não abuse do seu direito diretivo em relação ao seu empregado. Na esfera criminal, há encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral que irá fazer o pedido necessário de prisão ou com outra medida que ele importa. Mas isso fica ao critério do Ministério Público Eleitoral. O trabalhador se sentiu ali violado, desrespeitado de alguma forma. O que ele precisa fazer? Quais são os canais de denúncia? Ele pode fazer um vídeo ou uma testemunha? O que o trabalhador precisa se valer para procurar os seus direitos? Primeiro, é a conscientização que isso é um direito dele. Segundo, buscar toda forma de prova. Não adianta só você vir dizer que o empregador fez isso. Tem que trazer uma prova, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um documento. O que torna mais diferente esta eleição, apesar do período de 4 anos, é a quantidade, a forma banal que todos os empregadores que praticam estão utilizando. Muitas vezes o próprio empregador grava e divulga na rede social que está fazendo isso, como se fosse algo normal, como ele tivesse esse direito. Ele não tem esse direito. Então, grave com vídeo, áudio, documento e testemunha e anexe a sua denúncia ao nosso canal mpt.mp.br e lá tem dizendo o local para você fazer a denúncia. É simples, é rápido, são 3, 4 perguntas. Se não quiser se identificar, não se identifique. E também, se tiver possibilidade, compareça a uma das sedes nossas da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho que tem na sua cidade e faça a denúncia. Maravilha. Esse trabalhador ele pode ser reintegrado à empresa se o ilícito for comprovado de assédio eleitoral? Na realidade, se houver uma dispensa por uma discriminação porque ele votou em alguém, aí sim ele pode ser retornar à empresa, inclusive pagando uma indenização pela violação ao seu direito de trabalhar de forma normal, porque esse ato do empregador, ele destoa totalmente das suas possibilidades em relação ao empregado. E deixar bem claro, a nossa preocupação é que o trabalhador tenha liberdade de fazer o seu trabalho. E quando ele é contratado, ele não é contratado para votar em alguém, ele é contratado para fazer o trabalho dele. Isso em qualquer segmento, em qualquer esfera. E a Justiça do Trabalho vem dando respostas, liminares sendo concedidas, e nós buscamos inclusive, danos morais que sejam cometidos, seja individual, por exemplo, no Pará, recentemente, houve um valor de R$2.000 para cada empregado que foi agredido, e também para 150 mil para que façam uma campanha de divulgação. Então, são situações que nós fazemos punições, seja em termos de ajuste de conduta, seja em relação às ações civis públicas ajuizadas. E certamente terão muito trabalho ainda pela frente nessas 2 próximas semanas, né, procurador? Mas eu quero agradecer demais. Agora, nesse finalzinho, o senhor falou da quantidade de denúncias no segundo turno. Eu me espantei, porque nós tínhamos no primeiro turno 30, agora estamos com 45 no primeiro turno. Quer dizer, um crescimento depois, assim que realmente chama atenção. Estou conversando com você. Antes, a semana passada, a gente estava fazendo uma atualização diária, agora está sendo em hora, porque o número está sendo sempre crescente. E acredito que em 12 dias realmente vai aumentar bastante. Mas o que interessa é que a gente não quer bater recorde, ao contrário, a gente quer bater recorde de atuação, de efetividade. E a conscientização, né, dessas empresas. Conscientização. Que isso está errado, não é uma coisa normal. E você, agora, o empregador pode ter o seu candidato preferido, o que ele não pode é forçar que o seu empregado ou estimular o seu empregado de forma totalmente errada, inclusive pagando 15º salário, 14º salário, R$200, R$300. Então, isso não pode. E também não pode interferir sequer alguns fornecedores que ele tem. Não pode fazer ameaça. Eu vou diminuir em 30%, em 40% o fornecimento do seu produto se alguém ganhar, se fulano ou ciclano ganhar. Então, na realidade, isso não pode acontecer. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito grata pela participação. Boa tarde para o senhor, viu? Obrigado. Boa tarde a todos e todas.